Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Sabe, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa incendiada, ela incendeia outros. Amém, querido? E olha, não mudou muita coisa, não muda, não tem fórmula mágica. A Bíblia diz assim, ó, o que é nascido da carne é carne. As coisas da carne, elas podem até permanecer por algum tempo, pode até ter uma aparência de sucesso, de êxito, mas ela é carne. Cessou a ação, vai cessar os resultados. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito, amém, querido? Permanece para sempre. As coisas do Espírito permanecem para sempre. E o que eu desejo, o que eu quero, o que eu oro é que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Amém, querido? Cheios da presença de Deus. E eu gosto de ver as orações do apóstolo Paulo. Esses dias eu estava no plantão de oração, né? Aí eu peguei a lista ali de oração. Aí, é verdade, tantos pedidos, todos nós temos pedidos, desejos, interesses. Mas sinceramente, eu pensei assim, cara, isso tudo aqui é nada. Todos esses pedidos aqui são nada. Hoje a gente busca coisas, mas a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e tudo isso vai vir junto, tudo está no pacote. O que nós mais precisamos mesmo é do Senhor, nós precisamos de Deus, precisamos estar apaixonados por Ele, desejosos da sua presença, sabe, precisamos estar desejosos da sua presença, sede, fome da presença de Deus, avivamento para as nossas vidas, avivamento. Um pregador disse nesses dias, se todas as igrejas do mundo se encherem de pessoas, mas se não houver avivamento na vida delas, não houver transformação, não houver mudança, não houver milagre, não houver mover do Espírito na vida delas, de nada vai adiantar. As pessoas continuarão sendo uma coisa na igreja e outra coisa fora da igreja, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, desejo de buscar a sua presença, de ouvir a sua voz, ser guiado por Ele. Como nós cantamos, se nós vivêssemos os nossos louvores, os louvores estavam tocando ali, eu estava anotando, nós precisamos viver isso que cantamos, sabe, quantas vezes nós só cantamos, quantas vezes nós só pregamos, quantas vezes nós citamos textos bíblicos, mas isso pode se transformar em mera religiosidade, somente religião. Religião é isso, querido, religião, você sabe, existem religiões em todo o mundo. Existe o budismo, o islã, o hinduísmo, todos eles têm o seu culto, eles se reúnem as multidões, mas o verdadeiro cristianismo, a verdadeira vida cristã não é uma religião, é um estilo de vida, é uma maneira de viver, é um modo de viver, é uma consciência, é uma perspectiva de vida. Isso precisa entrar em nós, amém, queridos? Isso precisa entrar em nós, a gente precisa ter isso, querer ser cheio. Incrível, querido, quantos pastores vazios tem? Pastores pregam e tal, pastores, ministros de louvores, sabe, o nosso trabalho é uma bênção, o nosso serviço ao Senhor, mas o que Deus mais quer é o nosso coração. É isso que o Senhor quer de nós, Ele quer o nosso coração, amém, querido? Ele quer que nós sejamos, Ele tem ciúmes de nós. O que é isso, pastor? Deus tem ciúme? Ciúme não é uma obra da carne. Não, Ele fala isso numa perspectiva humana, para a gente entender o que Ele quer dizer. Ele quer o teu coração, mais do que o teu serviço. O nosso serviço tem que ser uma consequência.
O apóstolo Paulo dizia assim: Senhor, o teu amor me constrange. O amor de Deus nos constrange a servi-lo. O amor de Deus nos constrange a servi-lo, mas porque a gente compreende o amor dele. E eu estava compartilhando no GC, e quero compartilhar com vocês também nessa noite. Nesses dias Deus falou muito comigo. Eu peguei a minha Bíblia digital agora, né? E eu coloquei lá, Pai. E eu procurei no Novo Testamento. Você sabia? 90% de Pai no Novo Testamento, nessa faixa aí, se refere, quando Jesus, quando os apóstolos se referem a nós em relação a Deus. Deus é nosso Pai. Os apóstolos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Como é que a gente ora? Ele disse: Pai nosso que estás no céu. Sabe como você deve chamar a Deus? Chamar Ele de Pai. Desenvolver essa consciência de paternidade. Deus é Pai, querido. É o seu Pai. Eu coloquei ontem lá no GC, só em Mateus, no Evangelho de Mateus, nós vimos umas 10 referências que Jesus cita. O vosso Pai que estás no céu, o vosso Pai que está no céu, Ele, Filho de Deus inculpáveis. Deus é nosso Pai. Sabe, a melhor maneira de você se relacionar com Deus não é dizer meu Deus, é dizer meu Pai. Era assim que Jesus falava com ele. Você viu alguma vez Jesus dizendo meu Deus? Ele dizia meu Pai. Todas as coisas que eu faço é por causa do meu Pai. Viu? Vê como Jesus não dá crédito nenhum para ele. Ele diz: as coisas que eu faço é o meu Pai que me passa isso aí. Eu faço a vontade dele. É o Pai que faz através de mim. Então é importante a gente desenvolver essa consciência de paternidade. Coloque lá depois na sua casa, vá lá no Novo Testamento, coloque Pai, e você vai ver mais de 100 referências no Novo Testamento. Vai falar que Deus é o seu Pai. E quando a gente desenvolve essa relação de paternidade com Deus, é diferente. Deus é nosso Pai, querido. Deus é o seu Pai. Amém? Então, o que nós mais precisamos é isso, é desenvolver essa vida com Deus, essa intimidade com Deus. Amém, querido? Querido, nós precisamos nascer de novo. Amém, querido? Você pode cantar aqui, você pode pregar, você pode fazer e nunca ter nascido de novo. Eu pergunto: você já nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Você tem o Espírito de Deus em você? Você é guiado pelo Espírito? Você ouve a voz de Jesus? Jesus fala contigo, querido? Jesus fala contigo? Você tem que saber disso. Quando foi que você nasceu de novo? O dia que nós nascemos de novo é um dia marcante na nossa vida. Você sabe o dia que você nasceu na carne? Quando você nasceu da sua mãe? Sabe, né? No dia que você nasceu de novo, você sabe também. Não interessa se você é filho de pastor, se você nasceu na igreja, teve um dia que Deus falou contigo, que você teve uma experiência com Deus. Querido, você pode estar na igreja há 10 anos e não ter uma experiência com Deus. É por isso que a gente vê pessoas saírem da igreja e vão para o mundo e parece que nunca estiveram na igreja, porque não nasceram de novo. Não interessa, você pode ser um Nicodemos da vida, você pode ter 40 anos de igreja, de Bíblia, disso e daquilo. É necessário nascer de novo, querido. Jesus falou isso, não foi para um cara, foi para um fariseu que conhecia as Escrituras, que era um líder espiritual. Ele era um líder espiritual. E ele disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário, pois, dizer, nascer de novo. E quem nasce de novo nunca mais é a mesma pessoa. Quem nasce de novo recebe o Espírito Santo. Quem nasce de novo passa a ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo.
Quem nasce de novo vence o pecado. Quem nasce de novo vence a carne. Quem nasce de novo anda em vitória. Quem nasce de novo suporta as provações. Quem nasce de novo edificou a sua casa numa rocha. Quem nasce de novo não depende das circunstâncias. Quem nasce de novo sabe que a sua pátria está nos céus. Quem nasce de novo busca as coisas do alto. Quem nasce de novo tem uma vida diferenciada. Tem comunhão com Deus, não sabe viver sem Ele, não se habitua mais. Quem nasce de novo pode até pecar ocasionalmente, mas não se sente satisfeito no pecado. O pecado não traz mais o prazer que trazia, o pecado não traz mais aquilo que trazia antes. É nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, querido? Você pode dar um aplauso para o Senhor? Quem nasce de novo vive em uma guerra com o mundo espiritual. Meu irmão, quem não nasceu de novo não tem guerra com o mundo espiritual. Tem uma parábola que diz que havia um muro entre o céu e o inferno, entre o reino de Deus e o reino de Satanás. E alguns estavam em cima do muro. E alguém disse para o diabo, Satanás, é uma parábola, né? Ei, manda eles descerem. Diz para eles descerem de cima do muro. E o Satanás disse, o muro é meu. Quem está em cima do muro é nosso. Tem muita gente na igreja que está em cima do muro. Está em cima do muro. Não nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você está aqui, você tem que buscar essa presença. Você tem que decidir isso. Você tem que definir isso na sua vida. Você é ou não é uma nova criatura? Porque isso é muito perigoso, sabia? E eu quero chamar a atenção aqui dos que ministram na igreja, ministram no louvor, ministram a palavra, atuam em algum ministério na igreja. Ministrar na igreja não é brincadeira, querido. Por isso, essas crianças que nos ajudam, muita oração por elas. Vocês são testemunhas de jovens cantores gospel famosos, querido. Famosos, cantores gospel famosos, venderam milhões de discos e hoje estão completamente perdidos. Eu não vou nem dizer para vocês onde é que eles estão perdidos, mas vocês sabem, porque existe uma guerra espiritual, querido. Não pense que você vai ficar aqui louvando, adorando a Deus, fazendo a obra de Deus e o diabo não está olhando para ti, e ele não vai querer destruir a tua vida, acabar contigo. O diabo é paciente. E eu falo isso aqui não é para você ter medo do diabo não, querido. Mas a Bíblia diz, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A gente tem que entender que aqui, mano, isso aqui não é brincadeira, querido. Isso aqui é reino espiritual. Isso aqui é obra de Deus. Obra de Deus. A vida familiar, a vida cristã. Quantos pastores têm se suicidado no Brasil? Quantos pastores o diabo tem destruído seus casamentos, as suas famílias? Porque aqui é guerra, querido. E se eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar em comunhão com Deus. As minhas pernas tremem, querido. Eu tenho 28, 26, nem lembro mais de pastor, de vida pastoral e de vida cristã, mas as minhas pernas continuam tremendo aqui, porque é muito sério. Olha, fazer a obra não é só tocar não, querido. Ei, pelo amor de Deus, olha, não diga que eu não avisei. Isso aqui é muito sério, querido. Isso aqui é muito sério. E você sabe, muitos jovens, eu conheço crianças que ministravam aqui na igreja, aqui, estou falando daqui, e hoje são
homossexuais. Criança, glória a Deus, irmãos, aleluia, vamos orar, irmãos, vamos orar, Deus está aqui conosco. Não, e hoje são homossexuais, porque não é brincadeira isso aqui, porque existe uma guerra no mundo espiritual, querido, uma guerra real, e a gente tem que ser crente. Aqui, ser crente aqui é muito fácil, querido. Mas quando nós somos crentes somente na igreja, isso é o que a Bíblia fala de religiosidade. É ser religioso. Religioso, o budista é religioso. O hinduísta é religioso. Todas as seitas são religiosas. Mas a verdadeira vida cristã, a vida de Deus, não é uma religião. É um estilo de vida, é uma maneira de viver. E aí eu volto, com o apóstolo Paulo, quando ele orava pelas pessoas. Veja as orações de Paulo lá no Novo Testamento. Ele ora lá em Efésios. Ele só ora para que Deus nos dê entendimento espiritual, maturidade espiritual. Eu não vejo Paulo orando: Senhor, abençoa os irmãos lá de Colossos, Senhor, que eles possam ter comida. Ele nem ora por isso. Crente não precisa nem orar por alimento. Jesus disse isso. Por que vocês estão preocupados com o alimento? Por que vocês estão preocupados com isso? Papai do céu não alimenta os passarinhos? Passarinho ora para: Senhor, me dá comida. Não, ele cuida, é natural. Então, aí eu vejo, as orações de Paulo é para que Deus dê crescimento espiritual, entendimento espiritual para a igreja. Olha, ele ora lá em Efésios 1,16, se não me engano: eu oro ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos conceda espírito de revelação e sabedoria, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, a fim de que vocês possam compreender qual é a esperança do seu chamamento, qual a glória da sua herança nos santos, e qual a sobressalente grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Querido, eu não tenho visto uma geração de crente tão atribulada como a nossa geração. Existe crente que é mais atribulado do que ateu, querido. Existe crente que é mais atribulado do que incrédulo. Os crentes vivem atribulados. Mas isso fala, sabe de quê, querido? Falta de comunhão com Deus, falta de crer na sua palavra. A gente é tão atribulado com doença, com a morte, mas a Bíblia diz: já estás mortos em Cristo. E está lá, em todo funeral a gente vê, todo funeral tem lá, João capítulo 11, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós precisamos crer. Então, a gente precisa vencer. Olha, é um tempo de grande cegueira espiritual. A gente pensa assim: poxa, é um tempo de grande avivamento. Não é, querido, é um tempo de grande cegueira espiritual. As igrejas estão lotadas sim, mas a maioria das pessoas estão vazias dentro da igreja. A maioria das pessoas estão na igreja somente procurando uma bênção, um milagre, pelo seu desespero da sua vida, uma bênção na sua casa e na sua família. Mas o verdadeiro evangelho, querido, não é a busca da bênção. A verdadeira evangelho é como eu vou abençoar outros. Eu fico pensando, os pastores de hoje, no tempo de Jesus, como é que eles iam pregar? Sabe por quê? Sabe como é que é a nossa pregação hoje? A nossa pregação é assim: venha para a igreja e Deus vai resolver todos os seus problemas. Venha para a igreja, campanha de terça-feira, campanha do milagre, aí enche para ver o campanha da prosperidade, venha para a campanha, aí campanha da cura, da saúde, venha, amém. Eu não sou contra a prosperidade, não, eu sou a favor. Deus quer, tem vários textos bíblicos que falam que Deus quer abençoar o seu povo, sim, mas esse não é o foco do evangelho. O foco do evangelho é totalmente louco, é quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. O foco do evangelho é entregue a tua vida, entregue o teu caminho ao Senhor. Agora imagina eles pregando, está saindo lá a notícia,
Olha, Nero mandou jogar mais 500 famílias no Coliseu. E aí, como é que Pedro ia pregar aí, Paulo pregar? Venha e você vai para o Coliseu, você e a sua família. Como era pregar naquele tempo, querido? Como era? Se hoje o foco da pregação é: venha para a igreja e seja abençoado. Mudou. O evangelho mudou. O apóstolo Paulo disse: em nada considero a minha vida por preciosa, mas o meu desejo é servir ao Senhor, agradar a Ele. O amor de Deus me constrange. Então, querido, nós precisamos buscar o Senhor. Filho meu, dá-me o teu coração, é isso que Ele quer. Buscar-me-eis e me encontrar. Olha, aí temos hoje, né, a pregação: não, a salvação é de graça. É por isso que tem muito crente geladeira, muito crente morno, sabia? Deus odeia, Jesus odeia a mornidão. Por isso que quem está em cima do muro é do diabo, querido. Quem está em cima do muro é do diabo. Deus odeia a mornidão. Infelizmente, eu creio que a nossa igreja é a igreja de Laodiceia. Era uma igreja rica, uma igreja dizia: temos tudo, não precisamos de nada, temos tudo. Tinha riqueza, prosperidade, pareciam que era sucesso. Mas Jesus disse para ela, Jesus que disse para ela, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi o pastor Xavier, foi Jesus que disse para ela: olha, vocês parecem ricos, mas vocês são pobres. Vocês parecem que têm visão, mas vocês não têm visão nenhuma. Vocês parecem que estão santificados, mas vocês estão nus. Vocês parecem que são alguma coisa, mas vocês não são nada. Essa é a igreja de Laodiceia, a igreja da aparência, a igreja da aparência, mas cheio de gente vazio, cheio de gente morrendo de ansiedade, cheio de gente que não crê nas verdades do evangelho, que cantamos uma coisa e vivemos outra. Não, querido, tu sabia, às vezes a gente precisa de palavras assim. O confronto às vezes nos desperta. O profeta Isaías diz: desperta, ó tu que dormes. Ei, tu está dormindo, acorda para a realidade nós estamos vivendo uma nova realidade no mundo, querido. As pessoas estão dizendo que matar um bebê com 3 meses não é matar. Nós estamos vivendo uma nova realidade no mundo. Matar um bebê com 3 meses no ventre não é problema. Problema é fazer mal para uma preguiça, para uma tartaruga. Vivemos num mundo louco. E outra coisa, nós não vamos resolver isso na política não, querido. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. A política não vai mudar ninguém. Quando os crentes, quando a igreja chega perto da política, ela sempre se corrompe. Nós vimos já uma igreja corrompida no Brasil. Durante 313 anos, o evangelho foi vitorioso, venceu o Império Romano. No ano 313, o imperador se converteu e aliançou igreja e Estado, e foi a derrocada. Deus não precisa da política não, querido. Deus precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Toda vez que o poder espiritual chega perto do poder temporal, em vez de ele mudar o poder temporal, ele se corrompe. Nós vemos a política corrompida. Tem um partido que é de uma igreja e ele se aliou ao sistema. É de uma igreja, querido. Então, não adianta, não, nós vamos chegar lá e nós vamos mudar, não, vocês vão se corromper, vocês vão se vender. Porque se o poder temporal mudasse as circunstâncias, é até uma vergonha para Deus, está entendendo? Deus diz assim, ó, eu não preciso do poder temporal. Senão Moisés tinha dito assim, não, eu sou filho da filha de Faraó, peraí, calma aí, vamos fazer política aqui, eu vou assumir o trono do Egito, depois eu libero o povo.
Só que não é do jeito do homem, é do jeito de Deus. E o do jeito de Deus, sabe qual é o jeito de Deus, mano? É busque ao Senhor. Quer ver o Brasil mudado? Mude-se. Você tem que se mudar. Você tem que mudar, seus familiares têm que ser mudados. O mundo só vai mudar se as pessoas mudarem. A mudança nunca vem de cima para dentro, sempre é de dentro para fora, a verdadeira mudança. Então nós estamos cheios de pessoas. Aqui, querido, é uma ministração do Espírito, não está nada anotado aqui, não anotei nada aqui não. Nem planejei nada disso. Só tem uma maneira de mudar a nossa vida. É tendo comunhão com Deus. Jovem, você está se sentindo vazio? Comunhão com Deus. Busque a presença de Deus. Ore. Se a gente for ver, querido, na maioria das nossas igrejas as pessoas não sabem nem orar. Sabem nem orar, sabem nem falar com Deus. Não tem intimidade de falar com Deus. Não tem intimidade. Sabia? Chorar é bom. A Bíblia diz que Deus ama os quebrantados de coração. Quebrantados. Só tem uma maneira, não tem fórmula mágica. Buscar a Deus. O apóstolo Paulo diz assim: eu subjugo o meu corpo, eu escravizo o meu corpo. Quer ter poder de Deus? Quer ter unção na tua vida? Ainda não mudou não. Você sabe o que Jesus fez quando ele começou o ministério dele? Você sabe? No ministério de Jesus, quando começou o ministério dele, qual foi a primeira atitude de Jesus no início do ministério dele? Quando ele foi batizado no Jordão, o que ele fez? Ele não, o que o Espírito fez? O Espírito pegou Jesus, diga Jesus, o Filho de Deus. O Espírito pegou Jesus e disse: Jesus, agora vá para o deserto, passe 40 dias jejuando lá e orando. Não mudou, mano. Hoje jejum é uma coisa que a gente fala todo, ixi, que pregação. Sabe quando começou o pecado no mundo, querido? Você lembra do pecado? Qual foi o problema do pecado? O cara comeu, a Eva comeu, e o Adão comeu uma fruta que Deus disse para ele não comer. Só tem uma maneira de receber poder de Deus para a sua vida: jejum e oração. Mas a maioria do povo não gosta mais de jejum. Hoje é a graça, não existe. No momento mais difícil, Jesus, jejum de 40 dias. Leia lá na vida do apóstolo Paulo. Ele disse: eu jejuo mais do que todo mundo. Nos jejuns, nas vigílias, nas prisões. Era assim que o ministério dele era grandioso. Jejum e oração, querido. A salvação é de graça, mas a unção tem o preço. A unção tem o preço. Quer mais de Deus, querido? Jejue e ore. Eu não gosto de impor nada mesmo não, mas é importante, querido. Jejum faz bem para o corpo e faz bem para a alma. Jejum significa na Bíblia afligir a carne. Sabe por que a gente não consegue obedecer a Deus? Porque a nossa carne está muito forte. O jejum, ele debilita a carne. Todos os dois são importantes: jejum e oração, querido. Jejum e oração. Tem toda uma pregação sobre isso, mas eu não quero pregar sobre isso, não. Ninguém gosta disso, né? Mas é isso, querido. Não tem fórmula secreta. Se você não tem uma disciplina as práticas espirituais, querido, as práticas espirituais. Você pode fazer um monte de coisa. Se você não fizer isso, você nunca vai crescer espiritualmente. Você nunca vai crescer. Uma vida de palavra, de leitura da palavra. Uma vida de confissão da palavra. Uma vida eu não digo nem de leitura, sabia? Porque às vezes a gente fala só de leitura, a pessoa pensa que é só ler a Bíblia.
Só ler a Bíblia não adianta, querido. Só ler a Bíblia não adianta, tem que meditar. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quem acredita que isso é a palavra de Deus? E na sua lei medita de dia e de noite. Aí olha lá, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, o que é que vai trazer? Vai trazer um resultado, querido. Vai trazer uma bênção. Ou é mentira, ou a Bíblia é mentirosa, ou isso aí é mentira. Ou se isso aí é mentira, então pronto. E ele diz: e ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água. Sabe o que é uma árvore plantada perto de uma fonte de água? Ela é bem nutrida, ela é bem alimentada, e ela dará o seu fruto na estação própria. É uma árvore frutífera. Quem medita na palavra de Deus dia e noite se torna uma árvore frutífera, e tudo quanto fizer prosperará. O negócio que a gente chega aqui e diz: ei, irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Meu irmão, se tu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou estar mentindo aqui, dizendo que Deus vai te abençoar. Continua sem buscar a Deus, continua na tua vidinha comum, e não busca o Senhor, não medita na palavra do Senhor, não aprende com Ele. O salmista Davi diz assim: como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. A minha casa suspira, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do meu Deus. O meu coração pulsa pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para os seus filhotes, e eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Aí ele diz: bem-aventurados os que assistem na tua casa, bem-aventurados os que te louvam perpetuamente, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujos caminhos aplainados do Senhor se encontram nele. Tem resultados, querido, mas ninguém quer meditar na palavra. Meu irmão, a cada dia o negócio está ficando pior. Ninguém quer mais ler, ninguém lê mais nada. Agora é só vídeo. Meu irmão, se tu mandar uma mensagem, não adianta, isso aí ninguém lê. Agora é só vídeo. E agora o vídeo já é na pausa e velocidade rápida, porque ninguém consegue mais ouvir ninguém, querido. Coloca lá no 2.0, né? 2.0. Olha a mensagem do irmão. Pronto, rápido, eu já recebi. Essa geração está se destruindo, querido. É isso mesmo. Essa geração virtual tem as suas vantagens, sim. Como o pastor Agno fala, eu também tem as suas vantagens. Tudo é bom se for bem utilizado. Uma faca pode fazer para fazer um churrasco, beleza, um churrascão, um corte bem beleza de churrasco, e pode para matar uma pessoa, vai depender da maneira que você usar. Então, querido, meditar na palavra, sabe? Vocês que atuam nos ministérios principalmente, meditem na palavra. Você não pode se contentar, vir aqui só cantar, acabou a minha parte. Cadê? Agora acabou. Pelo amor de Deus, querido. Pelo amor de Deus, você vem para a igreja, não é só para tocar, para cantar, para fazer qualquer coisa, para me... Você vem para a igreja para receber de Deus. É muito importante isso. Porque às vezes a gente pensa que não, eu estou indo para a igreja, eu estou tocando, eu estou fazendo qualquer coisa, pronto. Não, meu irmão. Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Ele mais quer de você, querido. É isso que é mais importante. Se você der o coração para Ele, Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar, Ele vai cuidar da tua vida. Amém, querida? Vai cuidar da tua vida. Eu te peço, querida, poxa, em nome de Jesus, tire um tempo para buscar a Deus. Vocês que atuam nos ministérios, tirem um tempo para buscar a Deus. Busque a presença dEle. Buscai a face do Senhor, amém? Convertei-vos ao Senhor, com jejum, com choro e com prantos. Amém, querido? Amém, querido? Por favor, eu te peço com amor,
Tire um tempo para buscar a Deus. Tire um tempo para buscar a Deus na sua casa, na sua família. Se você puder, meu irmão, eu acho que cada família crente, se pudesse, claro, eu sei que tem as limitações, era para ter um quarto de oração ali, ó. Ali é o nosso santuário na nossa casa. Quando você construir uma casa de novo, você fizer algo, ó, esse aqui é o meu quarto de oração da família. Coloca lá faz um adereço lá, um tapete, um negócio. É o nosso quarto de oração. A gente precisa, querido. Eu preciso, querido. Sabe, às vezes na correria da vida, às vezes a gente fica 2, 3 dias ali meio, aí eu já corro lá, Senhor, eu preciso de Ti. A madrugada, querido, é uma hora especial. Procura na Bíblia, coloca a madrugada lá na Bíblia. Essa é uma vantagem dessas Bíblia digital. Coloca a madrugada lá na Bíblia. Todas as vitórias foram conquistadas na madrugada, querido. A Bíblia diz que de madrugada Josué se levantou para enfrentar o exército inimigo. Jesus se levantava pela madrugada, querido. A madrugada é uma data, é um horário, as vigílias da noite. Você vê que a Bíblia fala das vigílias da noite. Na quarta vigília da noite foi que Jesus apareceu lá para os apóstolos, lá no meio do mar. Na madrugada. Tem um texto lá de Jó que diz: os que me buscam de madrugada me acharão. Tem um peso. Mas tu sabia? Dorme mais cedo. Eu conheço um pastor que ele disse o seguinte: eu tive um problema. Toda 4 horas da manhã eu me acordava. E eu virava, e eu não dormia mais, eu não conseguia dormir. Porque a última vigília da noite é 3 às 4, 4 às 5 e 5 às 6. É a terceira vigília da noite. Terceira é quarta, não sei. Terceira, que são 4 de 3. Ele disse: eu não conseguia dormir. Eu comecei a ficar preocupado. Eu estava com insônia, com isso e com aquilo. E tal, e eu comecei a buscar remédios, isso e aquilo. Certo dia Deus me falou: é nessa hora que eu quero falar contigo. É nessa hora que Deus fala com os homens. Tem uma hora especial. Olha, Deus, você fala com Deus quando você quiser, mas Deus fala contigo quando Ele quiser. Quando Ele quiser, Ele fala contigo. E se você for procurar a madrugada, querido, há um princípio na madrugada poderoso. Há um poder na madrugada poderoso. É um horário da manifesta. Olha, todas as vezes que Deus me dá alguma palavra, alguma coisa, na maioria das vezes Ele me dá de madrugada. Ele disse: olha, não adianta tu tomar remédio, eu te acordo nessa hora para te me buscar. E se tu não me buscar, tu vai ficar acordado, mas tu vai se acordar, porque eu te acordo nessa hora para me buscar. Você já pensou que às vezes tem um peso na madrugada? Às vezes você tem um sonho mau na madrugada. Eu sonhei com um demônio fazer aqui. É porque Deus quer falar contigo. O Salmo 16 diz assim, ó: até durante a noite o teu coração me ensina. Deus dá instrução. Há um poder na madrugada. Coloque na sua Bíblia: madrugada. Os que me buscam de madrugada me acharão. Sabe, a unção, querido, a manifestação de Deus, ela tem um preço, sim. A gente vê isso por toda a Bíblia. No momento mais difícil da vida de Elias venceu os 400 profetas de Baal, matou todos eles, e aí ele sai, e quando ele sai, ele recebe uma mensagem de Jezabel. Disse: olha, tão certo como vive, sei lá o que, não sei o que Jezabel disse, mas amanhã tu vai estar morto. Jezabel disse para Elias: pior que Elias está vivo até hoje, né? Viu? Elias está vivo até hoje. E Elias entrou em depressão, querido. Eu já tive problemas momentos depressivos na minha vida, e eu fiquei muito feliz com Elias, saber que um grande profeta de Deus também passou por depressão. E Elias pediu a morte. Aí sabe o que Deus fez? Deus alimentou Elias com o pão dos anjos. Mas depois daquele alimento, disse: agora 40 dias sem comer nada. E nesses 40 dias ele foi para o monte, e lá Deus falou com ele, restaurou o ministério dele. Querido, existe um preço para a unção. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
serei achado de vós. Isso aqui não é tal, isso aqui não é Torá, não, tá, meu amigo? As pessoas pensam que todo texto que tem no Antigo Testamento é lei. Não, a lei é aquela lei de Deuteronômio, as leis, como é que chama? As leis cerimoniais, aquele que é lei, tá? Né? Ah, não, peraí, esse texto é do Antigo, não. O profeta Isaías é um profeta messiânico, ele fala só de Jesus, praticamente. Então, nem todos os conselhos do Antigo Testamento é da lei, nada. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Você está enfrentando algum problema? Alguma dificuldade? Alguma crise? Busque o Senhor, querido. Só Ele pode te dar vitória. O pregador aqui, ele pode te orientar, mas só Ele pode te dar vitória. E esse Deus maravilhoso, querido, esse Deus que nos ama, Ele tem me abençoado tanto, Ele tem sustentado a minha vida. Eu quero dizer, pela minha vida, eu quero dizer, querido, funciona, querido, funciona. Busque o Senhor de todo o seu coração. Você é jovem, busca. O jovem pensa, não, eu sou jovem ainda, não tem nada a ver. Isso aí deve ser para o meu pai, para a minha mãe, para o pastor. Não, querido. Os grandes homens de Deus buscaram a Deus da juventude. Charles Finney tinha 10 anos, ele ia para a floresta buscar o Senhor. E tantos outros homens de Deus. Tantos outros homens de Deus. O profeta Samuel era criança, querido. O profeta velho não ouvia mais a voz de Deus. Deus não falava mais com o profeta velho, com o profeta Eli, com o sumo sacerdote lá. Era tal qual o sumo sacerdote. Deus não falava com ele, teve que falar com uma criança. Querido, você é criança, você é jovem. Isso que a gente tem que ensinar para as nossas crianças, querido. Às vezes a vida cristã, as igrejas, crianças, tem que ensinar a criança a orar. Tem que ensinar a criança a crer no poder da oração. Nada de pegar a criança e só faz desenhozinho, desenho aqui. Não, querido. Lá na África tem uma missionária africana, tem uma africana famosa, que ela chega lá, cara, as crianças, e ela começa a impor as mãos, e um monte de gente são curados. As crianças estão crescendo, crendo no poder da fé, que a fé opera milagres. É isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, que a fé opera milagres. Amém, querido? E a gente tem que pedir isso para a nossa vida. Quero mais de Ti, Senhor. Tem uma frase que um pastor disse o seguinte, deixa eu ver aqui, ele diz assim, ó: se você vai por águas rasas, você vai onde você quer, mas se você vai em águas profundas, é o rio que leva você. Amém, querido? Se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Deixa o rio de Deus te levar. Busque mais de Deus para a sua vida. Seja insaciável da presença de Deus. Faça como Moisés, querido. E Deus vai te responder, querido. Fale para o seu irmão aí, Deus vai te responder. Deus vai te responder. Amém, querido?